Boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer imenso para mim poder estar aqui hoje em Aracaju. Quero agradecer ao presidente Daniel pelo convite, que me permitiu, inclusive, reparar uma injustiça histórica de eu nunca ter vindo a Aracaju, a única capital do Nordeste que eu não conheço. É quase um desvio de caráter que eu tinha e você me ajudou a corrigir com esse convite para poder estar aqui. E dizer para vocês que eu estive já em muitas conferências, é uma longa estrada de OAB, são quase 18 anos, e essa conferência é realmente um absoluto sucesso. Eu fico muito feliz quando vejo, principalmente jovens advogados, estudantes, numa conferência aqui participando. Estamos aí às quase 10 horas da noite e o auditório ainda cheio. E não vou embora não, porque o melhor está por vir, viu? Temos depois aí um processo civil aqui, América, Bruno, Mozart, viu? Não vou embora que o melhor está por vir, como diz a música. Mas o tema que me foi dado pode ser visto com algumas interpretações diferentes. Perspectivas da advocacia previdenciária de gênero. A gente pode ver por dois lados isso. A gente pode ver a mulher, especialmente na advocacia previdenciária, ou o direito previdenciário da mulher. A gente tem essas duas opções para tratar e, quando eu recebi o tema, eu fiquei nessa dúvida. E, na dúvida, eu vou tratar dos dois, em 15 minutos. É um panorama mesmo assim, visual, sobre isso, para que a gente possa depois aprofundar essa ideia sobre a perspectiva de gênero na advocacia previdenciária. Mas, principalmente, eu quero falar para vocês também sobre o futuro. Para mim, é muito importante poder falar aqui sobre o futuro da advocacia previdenciária. Primeiro, um quadro atualizado de hoje, de homens e mulheres na advocacia. Em Sergipe, nós temos 6.540 advogadas hoje e 5.998 advogados, totalizando 12.538. No Brasil, são 699.787 advogadas, 662.675 homens, 1.362.462. Há muito tempo, há 3 anos, o número de advogadas superou o número de advogados no Brasil. Isso é uma mudança bastante consistente. Se vocês verificarem, a primeira advogada do país foi na virada do século XIX para o século XX. Isso, para a história, é um sopro, é um instante. Em pouco tempo, o número de advogadas superou o número de advogados. E se vocês olharem para o lado aqui nesse auditório, vocês verão que a proporção é de 7 para 3. É de 7 mulheres para 3 homens aqui, porque as mulheres são mais estudiosas. São mais estudiosas. Elas são mais dedicadas do que os homens. Isso é fato. Não é elogio, é fato. É muito claro, isso é muito evidente. Esse número só vai fazer aumentar a diferença entre homens e mulheres. O número de advogadas cada vez mais. E no direito previdenciário, eu diria que até mais. O direito previdenciário é o ramo do direito que mais cresce no país. Hoje, inclusive, a gente não tem uma ideia precisa de quantos advogados no país exercem o direito previdenciário. Existem estimativas, 15%, 20%, se fala algo em torno disso, mas também é algo muito crescente. Quando eu comecei, e já se vão aí 22 anos, ninguém fazia direito previdenciário. E quem fazia tinha vergonha de dizer que fazia. Então, a pessoa dizia, não, eu faço direito administrativo, direito do trabalho, mas previdenciário mesmo, ninguém dizia que fazia direito previdenciário. Hoje não. Hoje a gente fala com orgulho que faz direito previdenciário, hoje a gente fala com satisfação que faz, e vem então crescendo também o número de mulheres no direito previdenciário. Mas existem alguns números ainda que terminam me assustando, eu diria, também com relação à participação das mulheres. No mundo ainda existem 132 milhões de meninas fora da escola. 61% das meninas que moram na zona rural no mundo não chegam ao ensino médio. Mulheres usam 3 vezes mais o seu tempo com um trabalho não remunerado, doméstico, do que os homens. Ainda é um fato, ainda que acontece. 47% da população mundial é composta por mulheres, mas elas ganham, em média, 16% a menos do que os homens, e 1 em cada 3 empresas somente são chefiadas por mulheres. Ainda há, efetivamente, muita discriminação. Ainda há, realmente, uma barreira a ser superada
pelas mulheres. E os homens têm que participar e ajudar para eliminar essas barreiras. O CNJ, há pouco tempo, 2021, criou um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E o que é isso? É meio que você demonstrar aos magistrados, especialmente, que existem essas diferenças entre homens e mulheres e que essas diferenças devem ser observadas para que o julgamento seja efetivamente justo. Eu vou para um exemplo prático em direito previdenciário, que é a minha área, eu tenho que exemplificar nela mesmo, né? Por exemplo, aposentadoria rural, segurado especial. O segurado especial, chegava às vezes uma mulher, uma idosa, uma senhorinha, chegava lá para requerer o seu benefício, e aí perguntavam para ela, a senhora trabalhava no campo? Ela dizia, olha, eu ia de vez em quando, mas eu fazia mais, cuidava dos filhos, cuidava do marido, da casa, etc. Cadê? Tem calo na mão? A pele não está com sol, com marcas de sol, etc. E o benefício dela muitas vezes era indeferido por conta disso. Se esquecendo daquilo que nós vimos agora há pouco, de que a mulher, além de fazer o trabalho, né, do remunerado, ela também faz o trabalho não remunerado. E que isso é efetivamente trabalho. E o julgador, quando entrar em contato com esse fato, tem que levar isso em consideração. Isso que era uma coisa que nos parece um pouco lógica, mas o CNJ teve que fazer aí uma cartilha para isso. Existe uma cartilha, inclusive, específica para o direito previdenciário com relação ao julgamento com perspectiva de gênero. Para observar essas diferenças, a dificuldade que a mulher tem de ingressar e de se manter com o contrato de trabalho, para a concessão de um benefício por incapacidade. O STJ teve uma decisão paradigmática há pouco tempo de concessão de benefício por incapacidade para uma mulher que estava impossibilitada de trabalhar porque estava sendo ameaçada pelo marido. O INSS negou, mas judicialmente foi concedido um benefício por incapacidade para ela, porque ela estava incapacitada de trabalhar, porque era ameaçada pelo marido, ela não podia, teve uma medida protetiva, a Lei Maria da Penha, etc., e teve que sair e receber o benefício por incapacidade. Isso é julgamento com perspectiva de gênero. Mas eu tenho que olhar com vocês também para o futuro. Foi o que eu me comprometi aqui, falar para vocês. Pirâmide etária do Brasil. Nós temos ali 1950, 85 e 2020. Vejam como a pirâmide etária do Brasil está mudando. Nós tínhamos aí uma base bem larga, né? Uma base bem larga que ia estreitando, era uma pirâmide de verdade. Quando chegou em 1985, nós já tínhamos aí uma pirâmide quase com os lados perfeitos assim, né? Agora já deixou de ser pirâmide, né? O meio está bem gordinho, né? Está bem gordinho aí o meio. E daqui a pouco, a gente vai ter lá em cima, porque a base são os mais jovens, né? Lá em cima, os mais idosos. Daqui a pouco, isso daqui vai subindo cada vez mais. E nós teremos uma população de idosos. E aí abre para a gente um grande campo. Nós tivemos a reforma de Previdência agora em 2019. É provável que nós tenhamos que reformar a nossa Previdência a cada 10 anos. Muda a expectativa de vida, muda as condições de vida de uma maneira geral, e a Previdência está sempre correndo atrás para se adaptar a essas mudanças. E para o advogado, para a advogada, especialmente, esse é um grande campo. Todo mundo, qualquer pessoa, é um cliente em potencial do advogado previdenciário. Quem começou a contribuir hoje é um cliente em potencial do advogado previdenciário, para fazer um planejamento, para poder ver como se aposentar melhor daqui a 30, 35, 40, 45, 50 anos, quantos forem. Mas a pessoa tem que planejar, tudo na vida tem que ser bem planejado. E o advogado tem essa missão de planejar bem a aposentadoria. E a gente tem que buscar um nicho, a gente tem que buscar algum lugar, porque no começo, e eu comecei assim, e quase todos que começam assim, a gente faz de tudo, né? A gente faz absolutamente de tudo, inclusive em outras áreas, não só em direito previdenciário, faz em outras áreas também. Mas direito previdenciário, a gente, chegou pensão por morte, eu faço, benefício por incapacidade eu faço, aposentadoria especial, tempo de contribuição, faço tudo, regime geral, regime próprio, regime complementar. Mas com o tempo, com o número de pessoas acorrendo para a área, é importante que vocês procurem o seu nicho. E aqui eu trago alguns exemplos. Nós temos um livro aí específico da minha amiga Adriana Bramante, que é presidente da Comissão de São Paulo,
nossa colega, né, Ramon, de comissão, sobre direito previdenciário das mulheres. E eu vi que existe um escritório especializado, um escritório só de advogadas, que só atende mulheres. Porque vai entender melhor as peculiaridades, as especificidades. Nós temos, por exemplo, a distinção de tempo, de idade, né, para aposentadoria entre homens e mulheres. Então, vai haver aí uma especialização. Especialização em pensão por morte. Bem, como dizem, morrer e impostos são as únicas coisas que a gente não se livra da vida, né? E eu tenho uma inveja danada de publicitário que sabe fazer publicidade de funerária, cemitério. Olha, quem consegue vender isso, vende qualquer coisa na vida. É difícil também, eu acho, fazer um marketing, e Mariana é craque nisso, de um escritório especialista em pensão por morte. Quando morrer, me procure. Mande sua família me procurar. É difícil. Mas é um nicho muito interessante, muito importante, porque, como disse, as pessoas morrem e, geralmente, pensão por morte é um benefício previdenciário que gera algum tipo de problema. A habilitação, quem tem direito, quem não tem, união estável. Direito homoafetivo, mesma coisa. É um ramo inovador aí que a gente tem, um fato que sempre aconteceu, mas o direito meio que não repelia, o nome é esse mesmo, e que está se começando ainda, mas com muito preconceito, uma aceitação, mas quem for referência na área tem um campo aberto para fazer isso. Planejamento previdenciário é outro ramo também que você pode buscar, um nicho importante, porque, como eu disse, planejamento previdenciário, todo mundo é seu cliente potencial. Qualquer pessoa pode ser seu cliente Apagou o meu também? Voltou. Mas aí a gente vem, a tecnologia. Tecnologia, a Mariana já falou muito bem aqui, eu não vou falar muito sobre ela não, tá? Mas eu só digo a vocês o seguinte, ela é nossa aliada, nunca nossa inimiga. Ela faz o que a gente, com mais eficiência e mais rapidez, trabalhos que a gente não quer fazer, trabalhos que a gente não deseja fazer, ela vai fazer com muito mais eficiência, com muito mais rapidez. O Juan Pablo também falou também aqui sobre a importância da tecnologia, e eu sempre cito o exemplo da Kodak. A Kodak era, em 1976, uma empresa com 100 anos, consolidada no mercado, 80% do mercado mundial era da Kodak. E aí o engenheiro dela criou a máquina digital. Quando criou a máquina digital, o que é que eles fizeram? Esconderam. Esse negócio vai acabar com a nossa empresa. Porque a gente domina aqui a fabricação de máquina, do filme e a revelação, que é inclusive o que rendia mais para eles. Esconderam a máquina digital, patentearam e esconderam. Quando caiu a patente, os japoneses dominaram, Kodak hoje não é nada, faliu, hoje só faz filme para raio-x. É a única coisa que ela faz, é uma empresa desse tamanhozinho, não ganha absolutamente nada. Se o advogado não fizer uso da tecnologia, ele vai virar uma Kodak. Pode até sobreviver, mas vai sobreviver muito mal, como a Kodak anda sobrevivendo hoje. Então, vamos encarar a tecnologia como a nossa aliada. Eu peguei, ainda no tempo do estágio, leitura de diário oficial. Eu fui estagiário do Banco Central do Brasil. Minha primeira tarefa, quando chegava no estágio, era procurar no diário oficial onde estava o nome Banco Central do Brasil. Durante 1 ano e meio eu fiz isso. Me deu uma folha com o nome Banco Central do Brasil, que eu acho em 3 segundos, esse daí. Hoje, pode me dar, eu leio um jornal, acho o Banco Central do Brasil rapidinho lá, mas uma máquina faz isso muito mais rápido do que eu, de maneira muito mais eficiente, e eu não quero fazer, né? Isso aí é a matéria do Estadão, até onde a inteligência artificial pode substituir o advogado. Eu tenho a mesma concepção que Mariana trouxe aqui. Substituir, nunca. Enquanto os julgadores forem humanos, e eles são, viu? Às vezes não parecem não, mas são humanos, às vezes eles nos enganam um pouco. Enquanto eles forem humanos, a gente precisa ser humano também, vai ser necessário nós sermos humanos também na nossa atividade, no nosso exercício profissional. E é muito importante, quando uma pessoa chega até você e lhe confia o seu direito, ele quer ter sua empatia, ele quer ter acolhimento. Isso um ser humano pode dar. Duvido, talvez até vocês viessem, se as palestras aqui fossem dadas por robôs, vocês viriam? Talvez pela curiosidade, ver um robozinho falando assim, não sei o quê, só pela curiosidade mesmo, mas não tem graça, né?
Não tem graça. É diferente. Nós somos humanos, então nós gostamos disso, né? Tem várias habilidades que a gente tem que desenvolver para o futuro. Soft skills, contraposição às hard skills, né? Hard skill é conhecimento, aquele que está no nosso currículo. Soft skill não está no currículo, assim, propriamente. Mas a gente tem que ir desenvolvendo isso, inteligência emocional, capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de liderança, aprendizado ativo. A gente aprende com todo mundo. Qualquer pessoa com que você passe algum momento, você vai aprender alguma coisa com ela. Pode ter certeza, independentemente do nível cultural, social, econômico, você vai aprender alguma coisa com ela. Aproveite essas oportunidades que a vida lhe dá. Pensamento analítico, inovação, resiliência, tolerância e flexibilidade, inteligência emocional, persuasão, gestão do tempo, desenvolvam isso. Isso é fundamental para o profissional do futuro. Mas o principal talento para o advogado previdenciário do futuro, o principal, esse para mim é o número 1, assim, de longe. Essa é a humanidade. Essa daí não tem, olha, se o advogado previdenciário não gosta de pessoas, você está na área errada. Vai para tributário. Não é para você gostar de pessoas, não. Mas se você gosta de pessoas, previdenciário pode ser o seu ramo. Porque você precisa gostar das pessoas. Usa a tecnologia, usa. Mas o acolhimento é importante, estar perto das pessoas, saber, para aquela pessoa, aquele processo é o mais importante da vida dela. Quantas pessoas chegam no seu escritório sem ter nada? E quando eu digo nada, é nada mesmo. Não tem dinheiro, não tem o que comer, não tem, a dignidade lhe foi roubada. E você, com o seu trabalho, você vai ajudar a devolver a dignidade para aquela pessoa. Você vai ajudar ela a se sentir valorizada. Quantas vezes chega o cliente no seu escritório, e isso é invariável, a primeira vez que vai no escritório é sozinho. No dia de receber o dinheiro, vão uns 20, parece que cada um vai levar um pedacinho, né, do dinheiro. Mas aquilo dali faz com que a família volte a valorizar a pessoa, que ele tenha dignidade, possa se alimentar, possa comer. Esse trabalho não tem dinheiro que pague. E você saber, e a pessoa ter a consciência de que você está absolvendo aquele problema dela, está assumindo aquilo dali, vai dar uma tranquilidade muito grande para ela. Então, independentemente da evolução tecnológica, independentemente dos avanços que nós temos aí, que nós temos que aproveitar, não percam nunca a humanidade, porque essa realmente é a condição principal para quem milita na advocacia previdenciária. E essa é a minha grande sugestão que eu deixo para vocês, agradecendo mais uma vez o convite para poder estar aqui e poder aprender com todos vocês aqui nessa noite. Muito obrigado.